Marcos capítulo 3, a partir do verso 20. O título desse sermão chama-se Um Reino Dividido. Glória a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de louvarmos o nome do Senhor. Nós temos vivido tempos difíceis, tempos que as nossas crianças estão sendo atacadas dentro das suas escolas. Eu fico tão contente de vê-las ali dentro de uma salinha, tendo mais estímulo da palavra de Deus. Mas vocês já devem ter observado que nós queremos que os pais sejam os grandes responsáveis. Nós não podemos delegar a responsabilidade dos nossos filhos para nenhuma instituição, nem mesmo a igreja, porque nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos. Isso daí é um ordenamento do Senhor. E aqui também nós temos a missão de defendê-los. Nós temos muitos homens servindo, e oro para que Deus levante mais. Eu falo que a igreja tem que ser formada em sua base por homens que irão proteger as suas famílias e irão proteger os seus lares, porque nós vivemos tempos difíceis, nós não sabemos o que entrarão por aquela porta, porque a igreja é o lugar de receber todos, independente de quem quer que seja, mas a igreja não aceita tudo, e já tem alguns que estão aqui que eu sei que se entrar por aquela porta alguém com más intenções, pela mesma porta sairá. Então, que nós possamos nos levantarmos como resistência frente ao que tem acontecido. O primeiro louvor que nós entoamos, toda vez que escuto, isso faz muita diferença para mim, porque a igreja prevaleceu durante toda essa perseguição. E ainda assim, se houver perseguição, deverá haver homens e mulheres que nasceram novamente para que a palavra permaneça inabalável. Ainda que sejamos perseguidos, destruídos, ninguém poderá destruir a igreja do Senhor, pois ela pertence ao Senhor, não a nós. Amém? Foi maravilhoso a semana passada ter a oportunidade de ouvirmos o Maico, vocês terem a oportunidade de vasculharem um pouquinho as suas Bíblias. No entanto, nós estamos nesse momento fazendo uma pregação expositiva desde o primeiro capítulo de Marcos até o final, verso a verso, para que possamos compreender. É necessário que a gente se debruce diante das Escrituras, para que possamos extrair o máximo aquilo que ela gostaria de nos falar, pois a palavra tem esse poder. Nós temos o autor diante da nossa presença, para que possamos ouvir a sua doce voz em nossos ouvidos. Nós temos o hábito de falar que não escutamos Deus, mas quando nós lemos a palavra, é Deus falando de maneira inerrante, de maneira inequívoca. Quando nós lemos a palavra, nós podemos nos repousar e ter certeza que é Deus falando aos nossos corações e aos nossos ouvidos. Será que nós temos nos deliciado na palavra ou nós temos comido migalhas que são ofertadas em cima dos púlpitos? Eu me incluo nisso. Eu digo que se eu tivesse muitas horas para ministrar aqui, ainda seria pouco, porque toda vez que eu leio um parágrafo, um verso, ela se ramifica e tem conexões na palavra de maneira intensa, e nós podemos ficar aqui horas e horas. Nós vemos Paulo pregando de maneira que até que pessoas que estavam amontoadas caíam de cima das suas janelas, parecendo estar mortas, mas ainda assim o poder de Deus trouxe a vida. E nós estamos acostumados com pregações que são mais simples e dedutíveis. Só que não é isso que vai fazer você se sustentar no dia mau. Se você não tiver o conhecimento das Escrituras, nos momentos de dificuldade, você não terá arma suficiente para resistir a esses dias maus. Ainda que Cristo esteja ao seu lado, ainda que o Espírito Santo te carregue, a palavra nos mostrou já claramente que, mediante ao deserto que nos sustenta, é a palavra de Deus. Eu vou pôr aqui no centro que quem tem toque já estava olhando, né? Que é a palavra de Deus que vai nos sustentar nesses dias maus. Quem está acompanhando aqui desde do início? Quem já leu o livro de Marcos inteiro? Está melhorando a porcentagem. Vocês têm chance ainda na próxima semana. Leiam numa Bíblia de papel. Galego, por que você sempre fala isso? Porque ela evita distrações. Ela faz com que você mergulhe de maneira diferente. Não estou negando a tecnologia, tá, gente? Não estou negando a tecnologia, mas a tecnologia é favorável e desfavorável ao mesmo tempo. Pensa que na hora que falou Amós, a semana passada, teve gente que falou assim: nossa, é da Bíblia? Quem pensou isso? Levanta a mão, confesse. Alguns mentiram aí que não confessaram ainda. Abacuque, Sofonias, Ageu. À medida que nós começarmos a meditar na palavra, será tudo diferente. Eu oro para que seja uma igreja madura, um lugar onde venham pessoas sedentas pela palavra de Deus, não por aconselhamentos humanos. Os aconselhamentos humanos param no homem. A sua vida é diferente da minha. O que serve para mim talvez não servirá para você. Não dá para você andar na rua com meus sapatos. Cada um sabe onde aperta, cada um sabe as suas próprias dificuldades. Por isso que é necessário a gente conhecer a palavra. Nós temos visto milhares de atrocidades mundiais
quanto à exposição religiosa, amém? Acabou de sair um escândalo aí do Dalai Lama. Quem viu? Todos viram. Dentre outros escândalos que sempre surgem. Não é novidade, não é novidade. Nós esperamos isso do ser humano. Isso daí é natural, é difícil um ser humano viver uma vida correta, porque errar, todos já sabem errar. Alguém ensinou vocês a errar? E por que vocês erram? Porque a natureza humana nos conduz ao erro. Então, isso já é esperado. Mas nós vivemos a palavra de Deus. A palavra que nos une, a palavra que nos move, a palavra que nos educa, a palavra que nos conduz. E se eu não conheço a palavra, eu sou conduzido pelo quê? A nossa palavra é exata. A maioria das crenças não possuem uma formalidade quanto aquilo que creem. O próprio budismo tem uma série de teorias quanto a isso. A Bíblia, por mais que tenham algumas teorias em meio ao cenário evangélico cristão, nós temos uma palavra e ela é clara e objetiva. É como se fosse uma senha do qual ela é somente ela que abre determinada porta. Conseguem compreender dessa forma? Se eu te falar uma senha, por exemplo, vai abrir uma porta, você tem que abrir uma porta. A senha é para abrir, eu falo para você somente que é de 2 a 8. Você tem que colocar de 2 a 8. Algumas pessoas podem olhar e imaginar, como que eu faço isso daí? Como que eu vou digitar? 2, 3, 4, 5 até 8. 2, o A e o 8. Tem algumas interpretações, mas você vai ver que só uma senha vai abrir a porta, ainda que eu tenha várias interpretações. Só uma abre. Então, nós temos que mergulhar na palavra de maneira que a verdade seja revelada a nós. A verdade não é aquilo que eu acho ser verdade. Não tem que passar pelo meu crivo, embora tenha. Eu não tenho que olhar para a Bíblia e falar, isso daqui é certo, isso é errado. A palavra de Deus é o que é, eu querendo ou não. É certo o que ela diz que é certo e errado o que ela diz que é errado, amém? Eu não posso olhar para ela com a minha racionalidade e falar assim, não, isso daqui está valendo, isso daqui não está. Isso daqui foi em outra época, isso daqui vale agora. Eu tenho que olhar desprovido de armas. Eu tenho que meditar na palavra para conhecê-la e olhar através dela. Parece complexo, mas essa é a realidade. Por quê? Se eu conheço uma verdade, ela é muito simples. Não é dessa forma, porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que desvenda nossos olhos, que destampa nossos ouvidos, que abre o nosso coração para a sua palavra. Antes, alguns liam a palavra e não entendiam nada. E num belo amanhecer, aquele que era adúltero não é mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. O que aconteceu? Ele virou inteligente, alguma coisa assim? Não. Operou uma força maior que ele, de maneira que ele não pudesse resistir. E os seus olhos foram abertos. E à medida que nós meditamos na palavra, nós vemos esses acontecimentos. Nós falamos desde o primeiro versículo acerca de diversas histórias. Agora, se eu venho ao culto de maneira espaçada, eu pego a história de maneira espaçada. A gente vai pulando partes da história. E daí nós construímos um Deus conforme a nossa própria consciência. Por isso que nós temos que ler a Bíblia de maneira assídua e frequentarmos o culto de maneira constante, porque nós iremos acompanhar de maneira mais objetiva, e eu não vou ser mais seduzido por qualquer palavra. A palavra que nós temos que escutar no culto é a palavra de Deus. Eu não tenho uma mensagem, quem tem a mensagem é a palavra, e dela que emana todo o poder. No capítulo 3, onde nós estamos, nós podemos ver de maneira muito clara as etapas do qual Cristo percorreu. Nós podemos ver do verso 1 ao verso 6, onde Jesus entrou na sinagoga e viu que tinha um homem com a mão ressequida. Nós ministramos acerca disso, quem lembra? Depois, nós vemos que ele saiu, do verso 7 ao verso 12, nós vemos que Jesus se retira da multidão, vai para um lugar mais reservado, mas de qualquer forma a multidão o seguia. Depois, do verso 13 ao verso 19, mostra Jesus escolhendo os 12 discípulos, que seriam seus apóstolos. Quem sabe os 12 apóstolos? Mas é necessário. Se perguntar aos participantes do Big Brother, vocês sabem, mano. Mas se perguntar alguma coisa, você vai saber mais que 12. Mas é natural, porque essas coisas são inimigas da nossa carne. Porque eu acho que não tem importância, mas tem importância. Nós temos que meditar, ler, criar amizade com eles, porque eles falam muito mais sobre nós do que nós imaginamos. Vocês vivem uma vida agora, vocês olhando para trás e vivendo hoje, vocês falam assim, se eu vivesse dessa forma que eu estou hoje, há 10 anos atrás, quantos aqui a vida seria muito diferente? Levanta a mão. Com a inteligência que tem hoje. Por quê? Porque eu já adquiri o quê? Experiência. Tem dois seres. Um que aprende com as suas experiências e outro que aprende com as experiências dos outros ainda. Além com as suas. Qual é mais inteligente? O primeiro ou o segundo exemplo?
O segundo. Mas normalmente nós queremos aprender pelas nossas experiências. Imagina se nós nos debruçarmos na palavra e aprendermos com as experiências desses homens de Deus. A gente vai aprender ainda o que não fazer. Concordam? Vai ser igual Davi. O Davi é o cara legal, mas que ninguém queria levar na sua casa. Para quem não entende a piada, é porque ele adulterou com a mulher de um amigo. Todo mundo acha ele legal, coração segundo de Jesus, mas quem ia levar ele em casa? Tá vendo? Ninguém ia querer levar. Mas nós temos que conhecer, porque isso daí serve de exemplo. Então, nós temos que nos espelharmos aqui. Nós estamos olhando para o mundo e querendo tirar aprendizados do mundo. Ao passo que a palavra emana toda a fonte e poder de Deus necessária para que possamos caminhar de maneira diferente.